Olá, tudo bem com você? Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar como é que você pode desenvolver a sua autocompaixão. Bom, eu vou me basear para mim produzir o conteúdo desse vídeo nesse livro aqui, que se chama Autocompaixão, da Christian Neff. Eu espero que eu esteja falando o nome dela certo. E esse livro aqui, ele tem 300 páginas. E eu não vou conseguir resumir um livro de 300 páginas, que tem, muito conteúdo. Esse livro é muito denso, eu demorei muito pra me ler, porque ele é muito denso. E ele tem 300 páginas, então eu não vou conseguir resumir um livro de 300 páginas em um vídeo de 10 minutos. Por isso que eu vou falar sobre a parte principal do livro, que é as 3 coisas que compõem a autocompaixão. Então, a autocompaixão é formada por 3 grandes coisas, que é autobondade, perceber que a gente faz parte de uma humanidade comum, se dar conta da sua humanidade comum, e a metaconsciência. Vamos falar agora separadamente sobre cada uma dessas coisas. Vamos começar então pela autobondade. A autobondade é você se tratar com carinho, gentileza e compaixão. Na verdade, com bondade, né? Porque a compaixão é formada por mais coisa. Mas, enfim, autobondade é você se tratar como um amigo compassivo e bondoso te trataria. Então, a gente tem certos pensamentos que são os pensamentos da autocrítica e do autojulgamento. A autocrítica é você ser duro com você mesmo. É você ser rude, frio, injusto com você mesmo. E o autojulgamento é você julgar alguma coisa que você fez de uma forma injusta, ou fria, ou até cruel. Então, exemplos de pensamentos de autocrítica podem ser coisas como: nossa, você é um merda, ou tipo, nossa, você não faz nada direito, ou nossa, você é um fracassado mesmo, olha, por causa disso, daquilo que você é um fracassado, sabe? Então, esses são alguns exemplos de pensamentos de autocrítica, né? Mas você é quem tem que saber quais são os seus pensamentos de autocrítica e autojulgamento. Se não souber, também tá tudo bem. Mas a autobondade, ela é importante pra gente lidar com esses pensamentos, porque esses pensamentos, por mais que muita gente ache que a autocrítica e o autojulgamento motivam a gente, eles não motivam e eles só pioram a gente. Eles são como chicotes, que só fazem a gente ter mais e mais medo da gente e de ficar sozinhos nas suas próprias companhias. Então, a autobondade, você se tratar com carinho, é você chegar pra você mesmo e falar: olha, tá tudo bem se você estiver errado, ou olha, tá tudo bem se você não tiver feito isso daqui certo, ou eu sei que você tá dando o seu máximo e que tá tudo bem você não fazer isso daqui da melhor forma possível, sabe? Então, esses pensamentos de autobondade, desenvolver a nossa autobondade, é você, inclusive, tratar com bondade esses pensamentos de autocrítica e autojulgamento. Então, você chega para esses pensamentos e fala, ou pensa, né? Eu sei que você está tentando me ajudar, eu sei que você está tentando facilitar as coisas, mas não é assim que a gente vai fazer, não está funcionando desse jeito. Inclusive, a autobondade é você se tratar de uma forma, falar com você mesmo de uma forma carinhosa. Então, fala num tom mais gentil, mais carinhoso. Às vezes nem é o que você fala, mas sim o jeito que você fala com você mesmo. Se você estiver tendo dificuldade de ser autobondoso com você mesmo, tenta pensar o que um amigo falaria pra mim, sabe? Isso, inclusive, me ajudou muito a desenvolver a minha autobondade. Vamos agora, então, falar sobre a humanidade comum. A humanidade comum, ela diz respeito à nossa necessidade de conexão humana. Então, todos nós temos essa necessidade de conexão humana e de pertencer a alguma coisa. Então, ou pelo menos acreditar que a gente pertence a alguma coisa. Então, a gente sempre tem vontade, assim, ter essa necessidade de pertencer a um grupo, ou a uma família, ou até a alguém, sabe? Então, a gente tem essa necessidade. E, por mais que o amor próprio satisfaça muitas das nossas necessidades, se a gente não tiver essa conexão humana, essa nossa necessidade suprida, o amor próprio não vai conseguir bastar, ele vai ser incompleto, sem essa necessidade atendida. Então, a humanidade comum
é você se dar conta de que você já faz parte de uma coisa, você já pertence a alguma coisa, que é a humanidade. Todos nós pertencemos a essa coisa de ser um humano. E a humanidade comum também envolve muito você perceber o que torna a gente humano e perceber que talvez esses momentos de sofrimento, de dor e de fracasso ou qualquer coisa do tipo, outra pessoa também deve estar sofrendo com isso, sabe? Outra pessoa deve estar passando pela mesma coisa. Não exatamente do mesmo jeito, mas de uma forma semelhante, sabe? E isso faz você não se sentir tão sozinho, tão isolado. Porque todos nós sentimos dor, em intensidades e por motivos diferentes, mas todos nós sentimos dor. E repara que eu disse dor e não sofrimento. Porque uma coisa importante da gente pensar, né, uma diquinha assim aleatória que eu aprendi com esse livro, é que o sofrimento é resultado da resistência à dor. Então, se você tenta fugir da dor, tenta anular a sua dor até ou resolver ela, é uma forma de fugir dela, de uma resistência dela. E é por isso que a gente sofre, porque a gente resiste à nossa dor. Então, se permita sentir essa dor e assim você não vai sofrer tanto. Inclusive, uma forma de você se permitir mais sentir essa dor é você, inclusive, praticar a humanidade comum. Então, você pensa, tá, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai errar, todo mundo vai falhar, todo mundo vai fracassar, todo mundo vai ter sentimentos negativos. Então, se outra pessoa está sentindo isso e outra pessoa não pode resistir a isso, por que eu poderia, sabe? Então, perceber isso e às vezes até mesmo quando você estiver num momento de dificuldade, falar para outra pessoa que você está sentindo e deixar a pessoa falar alguma coisa que ela já passou com relação a isso, sabe? Isso ajuda muito com a humanidade comum. Sério. A última coisa, a última parte da autocompaixão é a metaconsciência. A metaconsciência é a coisa que eu acho mais interessante e que eu achei mais interessante de ver nesse livro. Que é o seguinte, a metaconsciência envolve a atenção plena. A atenção plena, para quem não sabe, é você focar nas coisas que estão à sua volta. Só que a atenção plena envolve você focar nas coisas que estão à sua volta, mas também o que tem dentro de você. E a metaconsciência é isso, você olhar para o que tem dentro de você. E a escritora, né, desse livro aqui, que eu tô falando, ela deu uma comparação bem interessante pra gente pensar na metaconsciência, que é a seguinte: imagina que você tá numa sala de cinema e você tá vendo um filme. Ela usa um filme de terror porque eu acho que dá mais ênfase no que ela quer dizer. E aí o assassino tá tipo quase matando os protagonistas ou alguma coisa assim, e você tá tipo se agarrando na cadeira, se agarrando ao máximo e tipo morrendo de medo até que alguém do seu lado espirra. E aí você percebe, eu não tô dentro do filme, eu não tô prestes a ser morto por um assassino, sabe? Eu tô só no cinema vendo esse filme. Então isso é a metaconsciência. É você olhar para os seus pensamentos e sentimentos e perceber que você não é aquilo, você não faz parte daquilo, e perceber que você é só um observador daquilo, como um espectador daquele filme. Acho que a metaconsciência envolve também você perceber os seus sentimentos, sabe? Então, você tá com dor, ou tá ansioso, ou tá com raiva, ou alguma coisa do tipo, e você olha para aquilo e fala, nossa, eu tô com raiva, nossa, eu tô com dor, nossa, eu tô com ansiedade. E você observa aquilo. Mas não no sentido de observar na tentativa de mudar aquilo. Simplesmente observar e ver o que rola, sabe? Inclusive, a metaconsciência ajuda bastante a gente a não reagir, ajuda a gente a responder aos nossos sentimentos e pensamentos. Porque quando a gente simplesmente age ou reage, né, impulsionado por eles, a gente tem a superidentificação. A superidentificação é quando você ou reprime muito os seus pensamentos e sentimentos e de repente eles vêm à tona numa explosão, ou quando você é levado pelos seus pensamentos e sentimentos de uma forma que depois você vai se arrepender. Então, quem nunca às vezes chegou e
tava tendo uma conversa e um amigo falou alguma coisa que te ofendeu e você ficou com raiva, e aí por conta dessa raiva você chegou e começou a barracar com aquela pessoa, começou a brigar bastante. E quando você foi ver, você tava tipo sendo tomado pela sua raiva. Isso é a superidentificação. Então, a metaconsciência ajuda a gente a não que a gente não vá ter superidentificação, porque a metaconsciência não anula a superidentificação, mas ajuda a gente a lidar melhor com isso e ajuda a gente a trabalhar melhor esse nosso aspecto. Mas enfim, uma coisa que eu quero falar também, antes de eu finalizar, de eu falar o final desse vídeo, que é uma coisa importante, eu quero dizer que uma coisa não anula a outra. Então, não é porque você está sendo autobondoso com você mesmo que você vai anular os seus sentimentos, os seus pensamentos de autocrítica, autojulgamento. Ou não é porque você está desenvolvendo a sua humanidade comum que você não vai se sentir isolado às vezes. Ou não é porque você está desenvolvendo a sua metaconsciência que você não vai se sentir ou ser tomado pela superidentificação. Então, essas duas coisas, esses dois lados, coexistem juntamente. Então, não tente ser autocompassivo com você mesmo, não tente desenvolver autocompaixão na tentativa de fazer sumir essas coisas negativas que eu disse, sabe? A autocrítica, autojulgamento, o isolamento e a sobreidentificação. Não faça isso porque não vai dar certo. Porque a gente sempre vai ter essas coisas. Só que a autocompaixão ajuda a gente a lidar de uma forma melhor e mais saudável e mais harmônica com essas coisas, sabe? Que vão sempre existir. Inclusive, a autocompaixão é você abraçar tanto os seus aspectos positivos quanto negativos e não fazer eles sumirem, os seus aspectos negativos, sabe? Mas enfim, para finalizar esse vídeo, eu quero falar que no final desse livro aqui, bem no finalzinho, no finalzinho mesmo, inclusive, tem um teste. Um teste para você saber qual que é o seu nível de autocompaixão, seu nível de autobondade, autocrítica, superidentificação, de metaconsciência, de atenção plena, de humanidade comum e de isolamento. Então, é um teste que eu recomendo muito você fazer para você conseguir colocar numa quantidade assim esses seus níveis. E esse teste foi feito especialmente pela escritora, sabe? Porque ela é uma pesquisadora da autocompaixão. Ela é uma pesquisadora da autocompaixão e do amor próprio. Então, tem um lado científico ali por trás desse teste. Então, eu acho interessante fazer. Eu vou deixar o link desse teste na descrição desse vídeo. E se você gostou dessas dicas, se você acha que a autocompaixão pode te ajudar de alguma forma, dá um like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito, muito mesmo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, conteúdo sobre amor próprio e tudo mais, se inscreve aqui no canal, porque eu vou falar bastante sobre isso e ainda já falei bastante sobre isso.